Programa Visão Espírita. A FEB esclarece sobre a atuação de médiuns curadores. A doutrina espírita atua com o trabalho de caridade material e espiritual desinteressada, sem nenhum propósito a não ser o de auxiliar os necessitados. Toda a prática espírita é gratuita, como orienta o princípio moral do Evangelho. Dai de graça o que de graça recebestes. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. O Espiritismo orienta que o serviço espiritual não deva ocorrer isoladamente, apenas com a presença do médium e da pessoa assistida. Não recomenda, portanto, a atividade de médiuns que atuem em trabalho individual, por conta própria. Estes não estão vinculados ao movimento espírita, nem seguindo sua orientação. A Federação Espírita Brasileira, junto ao movimento espírita, fundamentada na tríade Deus, Cristo e Caridade, pratica o bem, levando consolo e esclarecimento à humanidade. Não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. Emmanuel, em Seara dos Médiuns, capítulo 12, psicografado por Chico Xavier. Jesus, esperança e consolação, é a conversa que o programa Visão Espírita pretende levar a você hoje, nosso amigo telespectador. Para isto, pede licença para entrar ao seu lar e trazer isto como uma forma de otimismo, de esperança e de alegria. Recebe Paulo Catanose e Edgar Tão, companheiros da divulgação da causa espírita, para um diálogo fraterno. Paulo, seja bem-vindo. Obrigado novamente por estar aqui. Edgar, seja bem-vindo. Muito obrigado, Zola. Edgar e Paulo, fui consultar o dicionário. E lá no dicionário eu fui consultar a palavra esperança, né? E que me chamou a atenção que o dicionário faz duas posições, usa para outras coisas, mas me chamou a atenção o que o dicionário fez. O dicionário diz assim: sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em uma coisa boa, ponto e vírgula, fé. E também o dicionário coloca religião e abre da seguinte forma: a segunda das três virtudes teologais. Né? Ao lado da fé e da caridade, representam-se uma âncora neste conceito. Paulo, esperança é isto aqui só? Ou tem mais alguma interpretação que podemos acrescentar? Temos a questão da esperança, né, que vem do verbo esperançar, ou seja, esperança sim, mas com atividade, com ação. Se a gente ficar pensando em esperança de esperar, sem atividade, né, sem fazer a nossa parte, nada vai acontecer. Porque temos sim que ter esperança, mas tem que ter a nossa ação para que ela se concretize no mundo material, no nosso mundo de terceira dimensão. Se a gente não agir e não fazer, não adianta ter a esperança de esperar, que a gente não consegue concretizar nada. Edgar, esperança é sinônimo de espera de coisas boas? Ou a esperança tem uma abrangência enquanto palavra, enquanto significado? Eu gostaria de destacar logo de princípio sobre essa definição que você nos trouxe, sobretudo o vínculo que os léxicos, os dicionários trazem a respeito da esperança como uma das chamadas virtudes teologais. As virtudes teologais são divididas em duas forças, as cardeais e as chamadas infusas. As virtudes cardeais seriam aquelas em que estas expressões virtuosas nascem pela vontade humana. As virtudes infusas, ao contrário, seriam as virtudes como dons de Deus. Seriam como, por exemplo, virtudes congênitas. Congênitas de um lado e adquiridas de outro. A esperança, portanto, como uma virtude, como uma chamada virtude infusa, ela seria um dom de Deus. Ao lado da fé e ao lado
da caridade. Estas 3 virtudes seriam chamadas, segundo a teologia, sobretudo católica, seriam chamadas virtudes infusas e teologais. Ora, de uma maneira geral, nós devemos associar a esperança como a expectativa que toda criatura tem em dias melhores. Por outro lado, ela também, não raro, está associada a outras expectativas nem sempre, diríamos assim, adequadas, não é? Porque muitas pessoas esperam que determinadas circunstâncias lhes favoreçam apenas individualmente, apenas egoisticamente, apenas a si mesmo. Ora, vejamos aí que há uma certa interpretação equivocada desse sentimento do porvir, que a esperança naturalmente acaba nos favorecendo. É curioso porque associar a ideia de esperança a uma ideia de virtude desenvolvida como dom divino nos evoca a lembrança mitológica de Pandora, da caixa de Pandora. Lembremos que Pandora era filha de 2 deuses, Hefesto e Atenas. E Pandora recebe um presente, uma caixa ou um jarro em algumas vertentes do estudo mitológico. Essa jarra, essa caixa jamais poderia ser aberta, e Pandora foi a primeira mulher criada pela divindade mitológica. Então, num determinado momento, ela abre essa caixa, a chamada caixa de Pandora, e de dentro da caixa saem todos os males do mundo. As dores, os sofrimentos, as misérias, as penúrias humanas, enfim, todos os males, todas as dores saem da caixa de Pandora. Entretanto, um Deus compassivo a Pandora fecha essa caixa e a única coisa que fica dentro dela é a esperança. Então vejamos que a esperança aí, nesse discurso, nessa narrativa mitológica, seria o grande antídoto contra os males do mundo, que toda criatura seria portadora. E de fato é. Porque se o ser humano ainda não adquiriu condições de desenvolver a fé como um sentimento mais vigoroso e mais contundente em sua vida, nós não podemos dizer que haja criatura humana destituída de esperança. Paulo, continuando ainda as nossas ponderações e as nossas reflexões sobre esperança, vou fazer uma afirmativa, colocando uma questão. Tem hora que se mistura esperança com ansiedade e ansiedade com esperança? Ou que são coisas muito distintas, nós sabemos. Mas as pessoas conseguem diferenciar isto? Não sei se hoje, como humanidade atual, se a gente consegue diferenciar. Deveríamos, mas do jeito que estamos hoje, no nosso nível evolutivo como humanidade, em especial olhando para fora, é que nos vem a ansiedade. Essa ansiedade advém muitas vezes de uma idealização que fazemos. Então fazemos uma idealização de nossa vida, onde em especial as conquistas externas vêm para nós como sendo algo que nos trará aquilo que a gente quer. E aí levamos a esperança para fora, como se algo do exterior fosse nos alimentar. Mas como na caixa de Pandora, a esperança está bem guardada dentro de nós. E tudo que a gente buscar em termos externos, a gente vai nos gerar ansiedade. Em especial no mundo atual. É como aquela figura do cavalo tentando atingir a cenoura que está amarrada à frente dele. Então a gente fica sempre em busca dele, sempre em busca dele. Só que a gente esquece de olhar para dentro, analisar os nossos potenciais e realmente nos conhecer. E aí a gente mistura. Temos a esperança de uma vida melhor. Ansiamos até por isso. Mas realmente, o que fazemos de concreto
Quais as ações que temos, quais as atitudes que tomamos para caminhar nessa direção? Enquanto olharmos só para o externo, sem olhar para dentro de nós, vamos continuar nessa correria ansiosamente. Ainda continuando sobre esperança, né? Já observamos que toda esperança tem um pouquinho de ansiedade. E nem toda ansiedade tem um pouco de esperança. Mas fala em coisas boas. E o conceito de bom e o conceito de boa tem variáveis, distorções. O Paulo foi muito feliz quando levanta aquilo que a pessoa entende de bom, de que ela entende, olhando para um aspecto imediatista. Quando nós falamos de coisas boas, né, você disse que dos males e tal, como é que nós podemos ajudar o nosso telespectador, conhecer um pouco mais do Espiritismo, né, e conhecer um pouco dos ensinos que nos confortam e nos esclarecem? O que é essa coisa boa, que é a esperança, que nós precisamos ter confiança em coisas boas? O que é esse bom da esperança? A esperança é a luz do cristão, a iluminar os corações muitas vezes ainda cercados de sombras, de dores, de inquietações. A doutrina espírita evoca de todos aqueles que se vinculam ao entendimento espiritual, sobretudo evocado mesmo pela ideia da vida futura e da imortalidade, como as grandes luzes para as esperanças humanas. Estes dois pontos particulares, a vida futura e a imortalidade da alma, naturalmente se apresentam para a doutrina espírita como a superação de todos os nossos males e enfrentamentos nos dias cotidianos. Aí os amigos podem questionar, sim, quer dizer então que eu só posso aspirar algo da felicidade quando eu morrer? Na verdade não é assim. Muito embora nós saibamos e reconheçamos que também haverá a felicidade na vida futura, desde que nós a construamos em nós mesmos a benefícios dos outros desde agora. Isso é fato, portanto. Então vejamos que a esperança como filha da fé, como irmã da caridade, lembremos que quem destaca essas orientações é o apóstolo Paulo, em sua carta aos Hebreus. Então vejamos que estas reflexões acabam promovendo em nós a segurança de não somente acreditarmos em dias vindouros, em dias melhores, mas sobretudo construí-los, edificá-los, sustentá-los com força, com determinação, com coragem e esperança. A noite espera a chegada do dia. O fruto, a flor, igualmente espera a chegada do fruto. E nós, como ainda partícipes de uma sociedade, de uma vida inquieta, cercada de aflições de toda a natureza, esperamos algo da felicidade que existe. Então é natural que nós nos comprometamos a ela com trabalho, com realizações, com ações práticas, porque esperar de braços cruzados, escorados numa coluna de inércia, não nos levará a lugar algum, porque Jesus já asseverava, ajuda-te que o céu te ajudará. Paulo, o tema é Jesus, esperança e consolação. Consolação, eu também fui ao dicionário. Muito bem. Não. Sempre ajudando. Claro, até porque nós somos bem limitados com algumas coisas. Consolação, alívio, conforto, ato de consolar. Aí ele coloca também, eu achei interessante, religião, religiosa. Plenitude da alma decorrente do amor de Deus. Nós vamos observar numa fala do Cristo que eu vos enviarei o Consolador prometido. Paulo, por que nós precisamos ser consolados? Qual é o real significado dessa palavra consolar? Advém da nossa ignorância, da nossa insatisfação,
do nosso orgulho, do nosso cupidez, da nossa cupidez, do nosso egoísmo. Da onde surge que nós precisamos ser consolados das nossas dores? Como é lidar com isto? Isso aí é resultante, né, da nossa infância espiritual ainda. Como nossas crianças, né, que às vezes precisam de consolo para olharem para a vida adulta, para que um dia chegará, nós também, como crianças espirituais que somos, precisamos desse consolo divino. E esse consolo, Jesus já começou a anunciar-nos, né, nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte, né, que está em Mateus no capítulo 5. Isso ele nos trouxe a consolação. Se nós compreendermos só a passagem das bem-aventuranças em relação ao Evangelho, né, já compreenderemos muitas coisas, né, do Evangelho, da Boa Nova que Jesus nos trouxe. Mas aquela linguagem para nós, né, que ainda somos crianças espirituais, é uma linguagem que a gente ainda não compreendeu. Através da inteligência, podemos até tentar estudá-la, mas realmente compreendemos em espírito, vivenciamos. Então, o Consolador é o Evangelho Redivivo. Essa consolação, precisamos trazê-la através do Evangelho Redivivo em nós e, em especial, da vivência do Evangelho primitivo, que era baseado realmente nos ensinamentos de Jesus, sem dogmas, sem cultos exteriores, né, sem personalismos. Então, esse Consolador, sim, está no Evangelho e através da vivência do exemplo de Jesus no amor e no bem ao próximo. Por não entendermos, Edgar, muito o que acontece com a gente, mas o Espiritismo, nos seus fundamentos, né, diz da pluralidade dos mundos habitados, que vai passar também sobre a fala de Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai. Fala da progressão dos mundos, caracteriza, e nós moramos num planeta de provas e expiação. Planetinha complicado. O que são essas provas e essas expiações? O que é esse consolar que nós precisamos? Nós sofremos muito? Nós experimentamos as aflições e as angústias compatíveis ao nosso estágio evolutivo e, naturalmente, nos congregamos coletivamente num planeta que agrega essas expressões de aflição. Por isso mesmo, o nosso planeta Terra é conhecido como um planeta de provas e expiações. Por isso mesmo, Jesus vai dizer: no mundo encontrareis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, antes de tudo, também é a personificação da consolação que precisamos. Porque se nós vivemos num mundo cercado de dificuldades, num mundo ainda onde o mal parece predominar, num mundo ainda com tantos desafios dos mais perturbadores para tantas pessoas, um mundo tão cheio de desigualdades, onde encontrar esse lenitivo, esse alívio, se não nas esperanças que Jesus provoca em nós mesmos, mas sobretudo no amparo incondicional de Deus para com cada criatura humana, especialmente Ele. Jesus vai dizer: bom é meu Pai, porque eu de mim mesmo nada posso fazer. Todas as ações do Cristo, portanto, são emanadas por Deus e por Ele promovidas, como intermediário tem do Cristo, é verdade. Jesus diz lá no Sermão das Bem-aventuranças, como Paulo bem relembrou: bem-aventurados aflitos, que somos todos. Aí ele vai dizer em seguida: porque eu vos aliviarei, porque eu vos consolarei. Então vejamos que, se de um lado nós temos de fato as experiências dolorosas, difíceis, provacionais e expiatórias, tão peculiares ainda à natureza humana, por outro lado, felizmente, nós encontraremos todo o conjunto consolador que Deus, que Jesus e que os seus prepostos, inclusive materializados como auxiliadores de nós mesmos, como os grandes humanistas, como as pessoas que já conseguem encarar o outro de uma maneira mais fraterna, promovem e consolam e auxiliam e amparam. Então, onde há aflição, sempre haverá um consolo próximo a ela, ainda que nós não os vejamos materializado. Paulo,
Quando nós temos dor, nós deveríamos, avaliar a causa dessa dor. Vamos ao médico, o médico nos receita um remédio ou nos indica um tratamento, você faz uso e, na maioria dos casos, as pessoas melhoram. Surgem dores que se vão ao médico, se pede um medicamento, se toma um remédio, mas são doenças expiatórias, provacionais, e aí o remédio não faz efeito, ou faz efeito reduzido, o corpo não suporta, e aí nós vamos observando a fragilidade nossa ante aos desafios dos processos dos quais, às vezes, fica aquela pergunta, por que eu? Então, estas questões surgem. Só que quando você toma um remédio, aquele remédio faz um efeito imediato. Você se sente melhor daqui a pouco, você se sente consolado, depositou a sua esperança no remédio e tudo caminhou bem. Só que quando se envolve a questão de Jesus, o efeito, como é que se percebe esse efeito? Como é que se sente esse remédio do Evangelho fazendo efeito? Essa é uma questão crucial para todos nós como humanidade, né? Realmente, você ter alguma dor, alguma doença e poder tomar um remédio é algo externo e que realmente nos alivia. Só que muitos de nós tomou o remédio e dali a pouco acabamos caindo nas mesmas questões que nos levaram à doença, ou seja, a causa não é combatida. Agora, para nós, em especial os cristãos, nós temos que tomar sim a pílula do Evangelho. Só que através do aprendizado, através da compreensão, para através da compreensão um dia realmente passarmos a vivenciar o Evangelho em nosso dia a dia e olhar o próximo como a si mesmo, como nós olhamos. E Jesus nos colocou, fazer ao próximo como gostarias que fizesses contigo. Ou seja, proceder para com o outro como a gente gostaria que procedesse para conosco. Então, dessa forma é que podemos realmente fazer despertar em nós esse antídoto em relação à dor. Porque quando enfrentamos um momento de dor, seja por prova, seja por expiação, seja nessa causa dessa existência ou de outra, que sempre existe uma causa, temos que buscar sim a resignação, aceitar. Muitas vezes, quando passamos por um processo desse, a gente pergunta por quê? Por que comigo, Deus? Como se Deus errasse o endereço que a gente não merecia, porque é a nossa análise individual e a nossa análise egóica e do nosso personalismo em relação a isso. Mas o que precisamos fazer, sim, é nos resignarmos, que isso quer dizer ação ativa e não ficar parado, realmente ter a esperança de que vamos conseguir melhorar, batalharmos por isso. E é o que temos que ter em termos de transformação. E com isso, sim, caminharmos na direção de uma modificação interna, que a nossa elevação moral é que vai nos levar a nos irmos além dos nossos problemas. E aí, quando a gente passa a enxergar com base no Evangelho, a nossa visão se amplia. E aí vem a consolação. Porque aí vemos o destino nosso. E aí é como se tivéssemos para iniciar uma viagem, sabemos qual destino queremos chegar, só que a viagem é árdua, é difícil. Mas com o destino em mente, nos nossos corações, a gente vai percorrer o caminho, não importa o tempo que demore. E é isso que temos que ter, através da compreensão e da vivência do Evangelho. Edgar, por que a gente só fala de Jesus, de esperança e consolação, a partir do sofrimento e não a partir da alegria? Jesus se caracteriza para nós a maior aspiração que desejamos alcançar. Naturalmente, ele já se vê constituído de todas as conquistas, de todas as forças, de todas as virtudes mais aspiradas por qualquer criatura humana. E Jesus, naturalmente, se apresenta para nós como com uma proposta terapêutica de um lado, pedagógica de outro. Ele aceita a titularidade de mestre porque é mestre e nos ensina mostrando-nos como fazer. Por outro lado, ele não ignora a fragilidade humana.
Por outro lado, Jesus, evidentemente, conhece e sabe quais são as nossas aflições e também se apresenta como médico de todas as almas. Ele diz, eu não vim para os enfermos, eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Eu vim para os doentes, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A proposta de alívio do Cristo, portanto, é a proposta de reconstrução da criatura humana com ideais mais enobrecedores e conscientes do seu papel espiritual, do seu papel na Terra. Portanto, é natural que Jesus seja o ápice dessas conquistas humanas e que para nós naturalmente, seja o grande condutor de almas. O benfeitor Emmanuel vai dizer, se Deus é o dispensador de bênçãos, Jesus sempre será o sublime cultivador. Então, nessa proposta de cultivar em nossos corações a sementeira da felicidade espiritual, nós devemos criar as mínimas condições de fertilização das mesmas. Caso contrário, a secura das nossas limitações e defeitos e imperfeições, sobretudo calcados no orgulho e no egoísmo, não permitirão que qualquer coisa boa nasça. Paulo, o sal é insípido. Aonde se liga o sal, se conserva, se preserva. Né? Como é que é Jesus nesta colocação que nós estamos fazendo de preservar? Que mensagem podemos levar para o nosso telespectador? Que Jesus é a esperança e a consolação, e Ele realmente é o sal que pode nos ajudar a nos conservar, a nos preservar e a nos conduzir a dias melhores. Jesus, como está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Ele é nosso guia e modelo para a humanidade. Então temos que ter nele sim como um referencial. E muito da nossa vida, no nosso dia a dia, devemos pensar como é que Jesus se portaria, né, numa situação como essa. Qual seria a reação dele? Esse é o sal que ele nos traz através do Evangelho, da conservação da nossa vida, né, ante as atribulações de um planeta de provas e de expiações como o nosso. E ainda, né, até que lá no Pai Nosso ele nos colocou, não nos deixeis cair em tentação. Então ele quis dizer que nesse tipo de planeta é necessário. E ainda o escândalo é necessário, como ele mesmo disse. Mas ele disse, ai daquele por quem vem o escândalo. E além dele ser o nosso sal, de ser o nosso guia e modelo, temos que lembrar também que ele nos disse que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Então precisamos realmente fazer com que o Cristo viva em nós para que possamos colaborar com a transformação do nosso planeta. Amigo telespectador, agradecemos ao Paulo, agradecemos ao Edgar. Faça algo por você, por todos os seus. Acenda a luz do Evangelho nos seus ambientes e poderá ver que você é, como eu sou, como todos somos, o sal da terra. E este sal há de produzir em muitos benefícios maravilhosos, principalmente de conservar a esperança e a consolação, porque nunca estivemos sós. Jesus jamais nos abandonou. Até o próximo Visão Espírita.